conheci lá no comecinho, né? Eu comecei, eu te conheci quando você começou os hortelões urbanos. E eu sei que você se lembra, porque a gente já falou disso outras vezes. E a partir daí eu queria que você desse o seu, assim, como é que foi esse percurso para você? Como é que você se sentiu, né? Como é que foi esse teu percurso transformando as pessoas, transformando as paisagens, né? Fazendo uma praticamente parte de uma revolução que acontece em São Paulo desde então, né? Porque foi um momento de surgimento de vários ativistas na época que brotaram naquela época e hoje estão soltando sementes pela cidade inteira, né? Já tem é, mini muita coisa feita por vocês aí. E você é uma dessas pessoas. Então, é, queria que você falasse disso, né? Como é que foi esse percurso? Tá. Olha, vocês estão com tempo? Brincando, assim, em cima da sua pergunta, Cecília, abriu dois caminhos, assim, na minha cabeça para eu te responder, né? Primeiro que o começo é bem antes, né, dos hortelões. Acho que vou fazer aqui um resumo da minha vida para vocês. Eu vou fazer 60 anos mês que vem, né? Então, os hortelões realmente é um momento em que mais publicamente eu apareço aí como ativista ambiental, mas essa história ela tem origens muito antigas, né? Tem origens lá na minha infância, eu conto isso no meu livro, que é o Horta das Corujas. Com 7 anos de idade, eu virei bandeirante, que aqui no Brasil é o escotismo feminino. Escolheram esse nome meio esquisito, mas enfim, ainda existe o movimento bandeirante. Isso era nos 70, 1973. E naquela época já se falava em ecologia no escotismo, né? E aquilo entrou dentro de mim, eu fui levando a vida normal, até porque não existia um mercado de trabalho para essa área, e eu virei jornalista, enfim. E esses dias estava lembrando, até com certa tristeza, porque a gente teve a COP30, né? E em 92 eu cobri a Rio 92 como jornalista, trabalhava na Editora Abril, trabalhava na revista Capricho, eu cobri para as adolescentes. Fiquei 15 dias no Rio de Janeiro. Bom, aí já vem uma tristeza de ver que se passaram 32 anos e a gente vê os textos produzidos por esses encontros, os textos são mais ou menos os mesmos, ninguém cumpriu nada, a situação se deteriorou muito, mas enfim, vamos que vamos. Então tem isso, aí eu virei jornalista, já cobri esse tema no fim dos anos 80, 90, no veículo que eu trabalhava, embora não fosse um veículo ligado a isso, e fui pegando um caminho de virar chefe, virar diretora de redação, fui diretora de redação da revista Boa Forma há 6 anos, então enveredei por esse caminho mais de ser executiva. E no ano 2000 fui trabalhar numa startup multinacional de internet chamada Obsidiana, que eu tinha experiência com esse jornalismo feminino, né? E 2000 foi o ano que eu engravidei dos meus filhos, eu tenho gêmeos. E aí vem uma mudança muito grande na minha vida, porque a gravidez e eles chegaram no momento em que eu estava no auge da carreira. E semana passada eu estava falando com a minha filha, que tem 24 anos, e daqui a pouco eu vou contar para vocês que tem um milhão de coisas acontecendo na minha vida. Eu falei assim, Julieta, acho que agora eu estou chegando perto do lugar onde eu estava profissionalmente quando eu engravidei de vocês. Eu falei, ó, demorou só 25 anos. A retomada demorou só 25 anos. Mas, enfim, aí quando eles nasceram, eu desapareci para esse mundo do trabalho e fui cuidar de filhos, ainda mais que eu tinha gêmeos, né? E depois criei uma empresa de comunicação corporativa que atendia vários clientes e blá, blá, blá. Só que eu já estava, de tanto ler, né, já estava vendo que a crise ambiental ia chegar mesmo, né? E por volta, em 2008, eu mudei para a casa onde eu moro aqui, e é o momento em que
eu passo para ação mesmo, porque quando a gente teve a oportunidade de fazer o projeto, né? A casa foi construída. E eu queria uma horta. Então, em 2008, quando a gente muda de casa, é o dia que eu viro agricultora e minha vida vira de cabeça para baixo. Outra coisa, foram duas coisas que provocaram mudanças muito grandes na minha trajetória. Ter os filhos e 7 anos depois virar agricultora, né? E, bom, eu achei que só eu que tinha inventado essa ideia maluca de achar que a segurança alimentar da humanidade está ameaçada nesse século, e as pessoas vão ter que voltar a aprender a cultivar parte dos alimentos. E, por meio das redes sociais, comecei a conhecer pessoas que também tinham esse interesse, até que a gente, em 2011, criou os hortelões urbanos, né? E em 2012 fundamos a Horta das Corujas, que é a primeira horta comunitária em espaço público aberto da cidade de São Paulo. Essa horta se torna famosa, começa a inspirar muitas outras, não só em São Paulo, tem toda a política pública de agricultura urbana de Salvador, por exemplo, que tem mais de 100 hortas, é baseada na Horta das Corujas, né? E eu ando por aí em um monte de lugares e já cheguei numa horta em Araraquara, que é uma cidade do interior de São Paulo, e os textos que estavam na porta da horta são exatamente iguais aos textos que estão na porta da Horta das Corujas, né? Isso é comum, as pessoas copiaram e tudo mais. Bom, então isso é 2012, eu achei que eu já estava fazendo a minha parte, e veio a crise hídrica em São Paulo em 2014. Aí eu virei uma das fundadoras da Aliança pela Água, uma das fundadoras do movimento Cisterna Já. Esse assunto no Brasil, nesse momento, está prestes a voltar à moda de novo, porque a gente está entrando numa outra crise hídrica severa, né? E fui me tornando mais conhecida nesses meios de ambientalismo, e em 2018 fui convidada a integrar um grupo que estava se candidatando coletivamente a deputado estadual em São Paulo. Aí eu virei co-deputada estadual em 2019 pela bancada ativista, né? Bom, aí o mandato deu mil problemas, veio a pandemia. Quando a pandemia veio, começou a aparecer na televisão aqui em São Paulo, muitos agricultores perdendo a colheita e muita gente passando fome. E a gente, né, do movimento aí das hortas, dos hortelões, da permacultura, conhecia ao vivo e a cores tanto pessoas nas duas situações. E o Lucas Ciola, que trabalhava comigo na Assembleia Legislativa, começou a visitar agricultores, pegar os excedentes, pôr no carro dele, chegar em comunidades e despejar a caixa assim. E essa foi a origem da Frente Alimenta. A Frente Alimenta é uma iniciativa que abastece cozinhas comunitárias nas periferias de São Paulo, com alimentos, a maioria produzidos na cidade, alimentos agroecológicos, e esse projeto existe até hoje. Depois, se vocês quiserem, a gente conversa mais. Eu sou uma das coordenadoras, né? O ano passado, eu me candidatei a, a vereadora em São Paulo, perdi a eleição, achei que a minha vida eu ia entrar num ritmo mais de aposentadoria, aconteceu tudo o oposto. Estou falando muito, né, Cecília? Você quer que eu pare? Não, é para ir Não, falando. Então, beleza. vai em frente, vai em frente. Vamos lá, tô Tá bom. adorando sua história. Está mais completa do que eu conheci. Então, para mim, estou conhecendo melhor. Então, eu achei que eu fosse ter uma vida mais tranquila, mas aconteceu justo o oposto. Esse ano está sendo ainda muito intenso, né? E tem até a ver com o dia de hoje, porque hoje de manhã eu estava lá no Parque Vila Lobos, eu sou conselheira do Parque Vila Lobos, tinha reunião do conselho. No sábado, a Fala gente qual é o inaugurou. Parque Vila Lobos, só para as pessoas terem noção, porque nem todo mundo É um conhece. parque estadual grande aqui na cidade de São Paulo, um lugar que está numa situação meio complicada, porque ele foi cedido para uma concessão, então tem umas certas disputas em torno disso,
mas eu sou conselheira do parque, tentando trazer mais natureza, mais mata nativa para o parque. Coincidentemente, esse parque tem uma biblioteca pública dentro e me convidaram para resolver um problema lá que eles tinham com o espelho d'água. Eu propus fazer uma floresta de Mata Atlântica no antigo espelho d'água e a gente inventou uma solução baseada na natureza chamada floresta freática, que daqui a pouco eu conto. E, enfim, eu só para fazer um recorte aí do meu dia, acordei e fui para a reunião do, do Conselho do Parque. Saí da reunião do Conselho do Parque, fui para a nossa floresta freática, que foi inaugurada sábado e tem algumas questões para resolver. No carro, eu vim dando entrevista para o Estado de São Paulo, que é um dos principais jornais aqui do Brasil, que eles estão fazendo uma matéria sobre grupos em São Paulo que se reúnem para defender árvores, porque está um tal de construtora destruir os últimos pedacinhos de verde dessa cidade. Aí eu dei uma boa orientada na repórter que estava fazendo essa matéria, ela queria falar comigo, e aí a gente começou a falar, e isso pega um pouco na pergunta que a Cecília falou sobre esses movimentos de São Paulo, né, que a Paulistada Verde, né, a galera que está aí defendendo as árvores que existem, fazendo horta na rua, fazendo compostagem comunitária, plantando árvore. Então, e eu estava recapitulando isso na entrevista agora há pouco, que é algo que realmente se fortalece a partir da segunda década do século, né? Há uns 15 anos, mas isso começa mais ou menos em 2010. A Horta das Corujas faz muito parte desse processo, então é uma loucura. E aí, o que aconteceu também depois que eu perdi as eleições? Eu criei uma ONG chamada Pequenos Paraísos, que financia grupos que cuidam de espaços públicos abertos na cidade, que eu chamo de oásis urbanos. A gente já está financiando 4 desses lugares e eu estou atrás de dinheiro, né, de mais patrocinadores para ampliar, porque a gente tem muitos. Espera aí que está sem luz, aqui está uma loucura. A gente tem muitos ativistas, né, que vivem em condições muito precárias. Então, esse apoio do Pequenos Paraísos é importante. Depois eu conto como é que é isso. Então, minha vida é trabalhar como agricultora, cuidar da Horta das Corujas, atender 100 mil pessoas que pedem orientação, cuidar da Frente Alimenta, do Pequenos Paraísos e fazer esses projetos de infraestrutura. O primeiro que acaba de ser inaugurado é esse do Parque Vila Lobos, né? A Floresta Freática, mas tem vários outros chegando. E, enfim, acho que é isso. Mas como é que foi esse processo? Porque imagino que se estudaste jornalismo e se trabalhaste em jornalismo, não era propriamente que pronto, a tua área de voltar a pegares, percebo que foi num período em que estavas dedicada também aos filhos, mas e como é que foi esse processo? Porque também me parece aí que foi muito experiência, não é? Na prática, começares a fazer e isso trazer-te novos e abrir-te novos projetos, novas ideias. Não sei, mas fico curiosa. Então, Cristina, foi um processo muito louco, assim, porque eu sou a primeira pessoa, a primeira geração da minha família, dos dois lados, né, que nasce numa grande cidade e que tem acesso ao ensino superior. Não tem, nem meu pai nem minha mãe conseguiram isso, né? Meu pai é filho de italianos que vieram para o Brasil no final do século XIX, bem finzinho mesmo, e ele nasceu no campo. E ele viveu no campo até os 22 anos, depois que ele veio para São Paulo, nos anos 40. E eu tenho todo um monte de família no interior, mas eu cresci tentando ficar o mais longe possível disso. Eu me sentia a pessoa mais
urbana do mundo. Eu realmente queria distância, não tinha nenhum interesse. E o que me fez aproximar disso foram motivos muito racionais. Foi a percepção de que a gente agora chegou na crise ecológica mesmo, na crise ambiental, na emergência climática e tudo mais. Então, não foi que um dia eu acordei assim, falei, eu vou colocar um chapéu e sair correndo atrás das borboletas no jardim. Foi, ferrou. Alô, humanidade, ferrou, deu ruim. O que que a gente vai fazer agora, né? E foi bem interessante porque a primeira pessoa que eu fui pedir palpite foi meu pai, porque ele tinha crescido camponês. Então, assim, ele que me deu a primeira sementeira, ele deu algumas orientações, né? Então, já foi surpreendente para quem me conhecia. Primeiro, a decisão de eu ter filhos e a decisão de depois dos filhos nascerem, eu não tinha planos. Eu achei que 3 meses depois eu estava lá, de volta no escritório. E aí, quando eu olhei para a cara dos bebês e eles nasceram, eu já desconfiava que o sistema, né, essa sociedade que a gente existe, a gente vive, ela estava toda errada. Quando eles nasceram, eu tive certeza que ela estava 100% errada, porque eu tive a percepção de que aquelas crianças precisavam de mim. Assim, eu falava, mas como é que agora eu vou embora trabalhar numa redação até às 10 da noite com esses dois seres que está muito óbvio que eles precisam de mim? E aconteceu uma coisa muito louca. No exato dia que eles fizeram 1 mês de idade, um headhunter me convidou para uma entrevista e a AOL, né, American Online, estava vindo para o Brasil. E a entrevista era para ser diretora da American Online no Brasil, diretora de conteúdo. E o headhunter foi com a minha cara. E aí eu virava e falava assim, mas você não está entendendo, eu tenho filhos gêmeos de 1 mês, com um agravante que meu filho é sobrevivente daquela coisa que se chama síndrome da morte súbita, né? Ele teve, então assim, eu tenho 2 filhos, eu falava assim para o headhunter, pro CEO da empresa que queria me contratar, eu falava, então, eu tenho 2 filhos de 1 mês, um menino e uma menina, sendo que o menino ele tem essa condição que toda vez que ele dorme, ele pode morrer. E você está querendo que eu vire diretora de conteúdo. E aí ele falou: não, mas você pode fazer o horário que você quiser. Eu falei: mas eu conheço o mundo corporativo. Agradeço, você está me dizendo que eu posso trabalhar às 16 horas que eu quiser. Se eu começar meia-noite, 4 da tarde eu estou livre, não é assim? Aí o cara começou a rir. Eu fui embora da reunião, assim, cheguei em casa, parecia um pano de chão de tristeza, porque eu percebi que eu tinha rasgado e jogado fora a minha carreira. Headhunter ficou super bravo, nunca mais me chamou e acabou. Assim, não, ninguém me chamou mais para nada. Eu virei mãe. Então, essa foi a primeira ruptura. A segunda ruptura foi quando eu virei agricultora, né? Eu estava conversando isso ontem com 2 pessoas que a gente vive num outro calendário. Então, a gente está aqui no Brasil e essa coisa de Natal, Réveillon, as pessoas estão planejando ir para a praia, comprar vestido branco, fazer ceia de Natal, férias, não sei o que lá. Nada disso me diz respeito, porque assim, o que que eu vou fazer no dia 25 de dezembro? Cuidar das plantas. O que que eu vou fazer no dia 1 de janeiro? Cuidar das plantas. Se tiver calor, eu vou ter que regar. Se tiver essa chuva que está hoje, eu vou ter que controlar as plantas invasoras. Eu não viajo nessa época. Todo mundo que é agricultor sabe que o verão é a época que a gente mais trabalha. Ainda vocês que estão aí no hemisfério norte, na área mais fria, eu tenho muito ciúme de agricultor de zona temperada, porque vocês conseguem parar uma época do ano, porque a natureza entra num ritmo, em alguns lugares é até gelo, realmente não dá para fazer nada. Em outros, a natureza entra num ritmo de dormência. Aqui não tem isso. Aqui nós trabalhamos 365 dias, né? Então, essa foi uma segunda ruptura
que teve consequências de mudar não, incorporar grupos de amigos diferentes, né? Grupos ambientalistas de outra idade, de outra origem. Meu casamento acabou, porque o coitado do meu ex-marido, ele casou com uma executiva e uma hora ele tinha uma camponesa em casa. Assim, é muito diferente, né? Então era uma decepção mútua, porque os meus compromissos, prioridades, horários, não sei o que lá, mudaram totalmente. E ele falou: Meu, mas quem é essa pessoa que tá? Então é isso, né? Tem grandes mudanças mesmo. Hum. E agora esta última mudança de seres política, o que é que foi? Eu já explico, mas antes eu vou dar um aviso, que eu tenho essa obrigação moral de fazer isso. Tudo quanto é aula que eu dou, eu aviso, né? Esse negócio de agricultura urbana é muito viciante. A pessoa precisa tomar cuidado. Permacultura, ambientalismo, agricultura urbana. Muitos casamentos acabam, não é só o meu, não, né? Assim, é muito comum, um curso de permacultura também a gente avisa, olha, o índice de divórcio aqui é muito alto. Porque se uma pessoa entra nesse rolê e o companheiro não entra, não é só comigo que acontece isso. Tudo fica muito diferente, né? Então a gente avisa, olha, pensa bem, conversa em casa, né? Vê como é que é e tudo mais. Bom, a questão da política. O meu trabalho começou a se tornar mais conhecido. A última coisa que eu pretendia na minha vida era me filiar a um partido político, não tinha esse plano. E um dia me convidaram, que é esse pessoal que estava montando a, a campanha coletiva, né? Me convidaram para tomar um café. E eu fui para ser gentil, eu fui para ser uma pessoa educada porque eu já tinha um discurso todo pronto. Eu ia falar, nossa, muito obrigada, é uma honra, me sinto muito honrada, não sei o que lá, mas eu converso com todo mundo. Então, entrar na política partidária é mais complicado, porque você já é colocado numa caixinha ideológica. Agradeço demais, vou votar em vocês. Boa tarde. Quando me contaram todo o projeto, eu falei, nossa, mas isso é incrível, porque eu sozinha já gasto toda a minha energia, todo o meu tempo para cuidar dessas questões socioambientais, não me sobra tempo de ir lá batalhar pela escola pública melhor, pela saúde pública, no feminismo, na luta antirracista, na luta LGBTQIA+. Não tenho tempo. Eu falei, mas eu vou estar num grupo com outros ativistas que são especialistas nessas questões. Aí eu senti que o meu braço podia chegar mais longe, estando unida a essas pessoas. Fui lá, falei que eu topava, eu nem tinha comentado na minha casa que eu ia fazer essa reunião, porque eu ia falar não mesmo. Aí chegou a noite no jantar, eu falei, então, pessoal, tem uma novidade para você. Além disso tudo, agora eu vou ser co-candidata a deputada estadual. Então, coitado do ex-marido caiu para trás, os filhos não entenderam nada e foi isso. E aí lá fomos para a Assembleia Legislativa. E hoje em dia eu sou filiada ao Partido Verde, né? Fui candidata 2 vezes, sou dirigente municipal e estadual do Partido Verde do Brasil. Uhum. Eu só queria saber se você dorme, né? Porque você faz parte de algumas pessoas que eu me dou muito, que conseguem abraçar o mundo, né? E mais alguma coisa, porque não o mundo não, né? Vários planetas, e fazer tudo e fazer acontecer, né? Porque tem gente que começa um monte de coisa e não acontece nada. Então, assim, é muito incrível isso. E como é que você se transformou nesse processo, Cláudia? Você, enquanto pessoa, né? Lembrando de você lá na cobrindo a Rio 92, para a Cláudia que está aqui na minha frente hoje. Como é que foi Ó, isso? eu vim ao mundo a trabalho. Tem gente que vem a passeio, não tenho nada contra, assim. Tem gente que consegue contemplar, ir para uma praia, ficar uma semana.
Isso não existe. Assim, eu não tiro férias. Para mim, o turismo não faz sentido. Eu só viajo, inclusive eu evito emissões de gases de efeito estufa. Eu só viajo a trabalho. Isso é uma outra coisa que mudou na minha vida sendo agricultor, né? Porque as pessoas que moram em grandes cidades, as pessoas que não são agricultoras, elas precisam ir para a natureza para descomprimir. Eu trabalho o dia inteiro na natureza. Eu moro em São, quer dizer, eu fico entre o computador, o telefone, a reunião e vou lá para o meio do mato. Então, o meu dia a dia, o que que é? É ir fazer lago na Horta das Corujas, ir descobrir nascente, mexer em composto. Quando eu estou lá ou quando eu estou aqui em casa, eu não estou numa cidade, eu estou no meio da natureza, eu estou lá conversando com as vespas. É uma outra relação com o espaço e com o tempo. Então, eu não tenho essa necessidade, né, que eu vejo em muitas pessoas com as quais eu convivo, que é, ai, não aguento mais, eu preciso ver o mar, não sei o que lá. Quando eu estou num lugar que tem mar, eu acho ótimo, vou lá, não sei o que lá, mas eu não tenho esse déficit de natureza, porque todo dia eu estou na natureza, né? E aí, essa coisa de vir a trabalho, eu adoro trabalhar, sempre gostei. Quando eu era criança, eu adorava ir para a escola. Quando eu virei jornalista, eu gostava de trabalhar. Esse pessoal do ai, sextou, ou que horror, hoje é segunda-feira, nunca foi meu caso. Então, e eu faço 4 coisas literalmente ao mesmo tempo, né? Então, é super comum eu estar plantando ou lavando louça, ouvindo podcast, pagando conta e respondendo mensagem. É assim, né? Então, rende muito tempo e eu durmo super bem, inclusive comecei a dormir melhor a partir do momento. Eu era uma ambientalista até virar agricultora, um pouco angustiada, embora a situação não tivesse tão ruim como está hoje, eu ficava um pouco mais triste. E hoje em dia, assim, a partir do momento em que você começa a realmente fazer as coisas, tem uma paz espiritual e a gente consegue receber muito apoio dos seres que nos circundam, né? A gente não conversa com linguagem humana e fala: oi, bom dia, formiga, como você vai? Você dormiu bem à noite? Essa aí é sua prima ou sua tia? Não, não é assim que funciona, mas existe uma conexão, uma comunicação entre a gente, as plantas, os outros bichos. E o que eu percebo quando eu estou com eles é que nós somos uma espécie muito recente nesse planeta, né? Nossa, a formiga está aqui há milhões de anos, sabe assim? A bananeira está aqui desde sempre. O jatobá, estou olhando para um jatobá aqui. E, assim, essa crise humana provocada pelos humanos num curto espaço de tempo está sendo desastrosa. Por um lado, está sendo desastrosa, por outro, esses outros seres têm uma outra percepção do tempo, né? E eles estão, assim, tipo, a abelha está olhando para a gente falando assim, nossa, que adolescente sem noção, sabe assim? Então é isso. E aí, como é que você se transformou de 92 para essa Cláudia que está aqui hoje? Voltando na É pergunta. isso tudo, né? Em 92, Não, você, assim, quanto pessoa, assim, é, sua visão de mundo na época para sua visão de mundo agora, seus valores na época para os seus valores agora, né? Você tem tinha aquela já esses, música do Paul seu mindset? Simon, tem aquela música do Paul Simon que fala assim, upon changes after changes, we are more or less the same, né? A gente muda, 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 muda e a gente é mais ou menos a mesma pessoa. Acho que mudou muito, assim, externamente, o estilo de vida, não sei o que lá. Mas ao mesmo tempo, eu não mudei nada. Eu criança,
era igualzinha, assim, tipo, ah, até uma crítica que às vezes me fazem. E eu faço, eu já nasci, cresci assim, um pouco independente. Então, eu vou fazendo o que eu quero, super legal. Se alguém quer vir junto, beleza. Se não quer, eu não atrapalho muito as outras pessoas e também não me deixo muito invadir. E isso foi desde sempre. Então, vou dar um exemplo. Quando eu estava escolhendo profissão, eu tinha, sei lá, 13 anos. E meu processo de escolha de profissão foi assim: eu desenhava muito quando eu era criança. Aí, quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos, eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu adoro desenhar história em quadrinho. Que faculdade eu tenho que fazer para desenhar história em quadrinho? Aí minha mãe, acho que ela não se ligou em artes plásticas, ela falou: ah, acho que é publicidade. Falei, ah, beleza, então vou ser publicitária. Aí passou alguns poucos anos. Aí eu descobri que publicidade era um trabalho que contribuía muito para o consumismo, já usando esse termo, né? Consumismo. E eu não era uma pessoa consumista. Eu falei, não, então eu vou mudar para jornalismo. Eu fiz isso quando eu tinha 13 anos. Assim, que é exatamente o que eu sou hoje. Eu super consumo pouco. Então, é igual, é meio igual. E Ah, deixa, muito bom, muito bom. Você, acho que você trouxe aí umas coisas bem interessantes, né? Porque a árvore está na semente, né? É, e aí, quando encontra ambiente, né, que te permite, né, que a árvore consegue germinar, né? Porque muitas não conseguem, né? Então, eu acho que tem muito a ver, né? Você estava ali com o teu temperamento, tudo germinou, né? Eu levei 50 anos para conseguir germinar a minha, mas só comecei aos 50. Mas antes tarde do que nunca e foi tudo ótimo. Então, é, é muito bom, né? Ter esse percurso, assim, onde você consegue estar, assim, dentro de você mesmo o tempo todo, né? Orientada Eu acho que para com seus valores e tudo dentro do. Como é que você se vê nisso, né? Assim, você sempre teve satisfeita, teve momentos de insatisfação ou que você despachou, então, enfim, e seguiu? Que a gente já vai eu acho que encerrando daqui a pouquinho. tá bom. Acho que para ser honesta com vocês, assim, outro dia eu estava até conversando, teve uma terapeuta que me falou isso, e outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre esse tema. Existem as vantagens ocultas de ser uma criança meio abandonada, porque não é que eu cresci num lar que era tudo incrível, todo mundo muito acolhedor em relação a mim. Foi muito difícil. Meus pais tinham um relacionamento difícil, e eu era meio a ovelha negra da família, sabe aquela que foi escolhida para ser a errada. E, e aí eu fui meio, não abandonada, mas eu fui uma criança negligenciada. E uma vez eu estava fazendo aquele biográfico, né, da antroposofia, e a terapeuta falou assim: é, por um lado, foi tudo muito difícil. Não vou dizer que foi fácil. Assim, a parte mais difícil da minha vida foi a infância, o começo da adolescência. Tanto é que eu comecei a trabalhar e dar aula particular e ganhar meu dinheiro. Eu tinha 14 anos. Eu saí de casa, eu tinha 21 anos, né? Eu precisava sair daquele ambiente tóxico. Por outro lado, eu fui completamente livre, porque ninguém estava nem aí comigo, né? Assim, reclamavam às vezes de algumas coisas, mas assim, não tinha ninguém cuidando de mim, então eu tinha que me cuidar. E eu tinha a percepção desde pequena que o ambiente da minha casa era tóxico, que eles eram malucos e que eu estava certa. Eu tinha, então assim, eu falava assim, o que eu estou pensando para mim é o certo. O resto, eles estão loucos, então eu não vou prestar muita atenção. E confiei no meu taco. E era assim, era uma aposta grande, né? De prestar atenção em mim e não no meu pai e na minha mãe.
Eu tinha assim, eu me sentia ao mesmo tempo, teve muitos momentos de solidão, de angústia, e é uma coisa que eu faço até hoje. Quando as coisas não estão bem, eu falo assim: bom, tá tudo ruim, hoje eu estou triste, então o que que eu vou fazer de útil com esse tempo de tristeza? Então eu ia estudar, ia ler um livro, ia fazer esporte, porque aí quando acabar esse período de tristeza, eu vou ter estudado, lido o livro e não sei o que lá. E até hoje é assim, eu falo, bom, hoje o dia está ruim. O que que eu vou fazer? Então, acho que eu vou plantar alguma coisa, vou fazer uma faxina, e tudo mais. E aí eu já vou terminar mesmo. Teve uma outra coisa na minha Tranquilo, trajetória. Cláudia, tranquilo, fica, pode ir. Teve uma outra coisa na minha trajetória. Eu tenho um problema de coluna muito grave, que é uma escoliose muito grande, que as pessoas não percebem devido a muito trabalho feito em cima disso, mas o Corcunda de Notre Dame e eu somos da mesma turma. A minha coluna tem um desvio de 56 graus, é enorme, é um desvio operável. E quando eu tinha 15 anos, surgiu, chama escoliose idiopática, dá mais em mulheres, minha coluna é um S, né? E isso surgiu de um dia para o outro quando eu tinha 15 anos. E eu tive que brigar com 6 médicos que queriam me operar. E os caras eram PhDs, não sei o que lá. E a operação desse problema consiste em abrir você do pescoço até o cóccix, martelar suas vértebras, amarrar uma barra de ferro e fechar você, te deixar 1 ano e meio engessada e depois eles tiram o gesso e você perdeu os seus movimentos e você tem uma barra de ferro dentro de você. Ainda hoje se faz isso para pessoas que têm o meu grau desse problema e eu banquei. E minha mãe acreditava nos médicos. Eu tive que brigar com a minha mãe e brigar com 6 médicos PhD. Eu tinha 15 anos, eu ia na consulta, eles falavam assim: o seu caso é um caso de operação. Eu falava: eu não quero operar. Não, mas é super importante que você opere. Minha sorte é que a minha avó tinha o mesmo problema. E a minha avó morreu com 81 anos e ela teve 9 filhos. E os médicos eram super legais, porque eles viravam para mim e falavam assim: quando você tiver 40 anos, você vai ter insuficiência cardiorrespiratória. Você nunca vai poder engravidar. E aí eu falava: não, mas você está mentindo, porque a minha avó tem o mesmo problema e ela teve 9 filhos. E aí se eu não tivesse tido a minha avó, então preciso agradecer a ela, eu não teria argumentos, né? E eu consegui, aí comecei a fazer eutonia. Aliás, ontem eu fui fazer teste de esforço. Eu sou atleta até hoje, eu jogo basquete, eu faço um monte de coisas, e inclusive sou agricultora. E esse foi um momento foi um momento muito difícil na minha adolescência, porque colete Milwaukee, não sei se vocês já viram alguém andando na rua com um colete assim, eu tive que viver um tempo dentro daquele colete quando eu tinha 15 anos, mas eu consegui não operar. E os médicos estavam errados, e eu estava certa. E meus pais estavam errados, e eu estava certa. Então, depois disso, eu me tornei impossível, porque assim, ninguém me convence. Eu faço o que eu quero da minha vida, eu suporto as consequências, e eu sou horrível, porque assim, ninguém me convence. Assim, eu falo: ah, tá bom, olha, em relação à minha vida, cuido eu. E boa sorte para você aí com as suas ideias. Você vai ocupar, vai usar as suas ideias na sua vida. Na minha, deixe comigo. Então é isso. A O intuição livro é assim, é super importante, né? Eu acho que você é a intuição em pessoa. Eu acho que que é uma coisa que hoje as pessoas estão completamente desconectadas, elas nem não conseguem nem saber o que é intuição, né? E eu acho que porque isso aí é uma coisa que você desenvolve em algum momento da sua vida ou não, né? Você Sim. aprende a se e eu senti isso também, né? A hora que eu comecei a seguir a minha intuição de fato, descolei da bolha, do externo, né? Foi quando a minha vida realmente aconteceu, né? Caminho que eu
trilhei nesses últimos 23 anos, 22 anos, quase 23, 23 anos já. É, foi a hora que eu passei a me ouvir. E aí, te ouvindo, né, é assim, você desenvolveu a intuição até pela necessidade, né? Então, eu acho que isso daí é uma riqueza que você traz para essa conversa, que é como é importante as pessoas terem essa conexão consigo mesmas, porque a gente está muito desconectado não só da natureza, dentro desse nosso sistema tão predatório, né? Não só da natureza, mas das pessoas que, né? E das pessoas mesmo, não as pessoas só que estão trabalhando no Congo ou nas minas no mundo afora, né? Ou outras condições tão perversas, mas assim, é predatório da própria pessoa, do próprio indivíduo, né? Na medida em que as pessoas não conseguem nem se saber quem são, né? Elas são os consumidores para esse sistema, e só, né? Ou produtoras ou consumidoras. Ou está vendendo na loja ou está comprando. E está vendendo para poder comprar também. Aí eu vou passar agora para a Cris aí, para lá. Não, eu estava aqui porque estava-vos a ouvir, mas uma pessoa que sabe tão bem o que quer num mundo em que de ativistas, em que à partida também há tanta gente a pensar da mesma forma, não é? Que também sabe o que quer. Como é que é isso, essa cena de. Porque isso era uma das dúvidas que eu tenho, que é como é que força é que. Quais são as forças, onde é que tu vais buscar forças? Porque disseste claramente que vais buscar a ligação com a natureza, que isso é uma coisa que te diferencia muito até do comum dos mortais, que precisa ter uma semana de férias no mar sem fazer ou de ver a natureza. Mas, e como é que isso, pronto, por um lado é a natureza, mas onde é que vais buscar mais forças? E tendo pessoas igualmente tão convencidas, porque o trabalho que tu fazes não é só para a tua vida, é para o planeta, não é? E então, e para a vida da comunidade onde estás, não é? Isso exige compromissos. Como é que é isso? Como é que é essa experiência? Então, acho que essa questão da força tem muito a ver com o que com a Cecília estava falando também, que a gente é natureza num nível muito básico, né? Então, acho que o que traz a força para a gente, até o xamanismo tem a questão do animal de força, né? O principal animal de força é a gente mesmo. Cada um, o animal de força de cada um é si mesmo, né? No sentido em que eu preciso comer bem, eu preciso dormir bem, eu preciso estar num ambiente que seja legal, né? Para mim é super importante a atividade física, eu não fico sem fazer, meditação, super importante também. Então, assim, muitas vezes eu vejo que as bases ali biológicas das pessoas já estão atrapalhadas, né? Por uma má alimentação, pelo uso de substância, pelo. Então, quando a gente cuida do animal da gente, esse bichinho tá ali saudável, né? E eu me dedico bastante a cuidar desse bichinho, as coisas vêm, né? Sobre o mundo ativista, o ativismo ele cobra muito das pessoas e cada um precisa entender que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, nesse percurso, eu vejo que às vezes surge uma pessoa de um dia para o outro com muita energia, não sei o que lá, mas cada um precisa entender o quanto é sustentável aquilo para si, porque é que nem, sei lá, dieta, outra coisa que não funciona, né? Se você resolver fazer uma dieta especial para emagrecer ou para dar conta de alguma questão de saúde, se aquilo não vira um hábito alimentar, tem pouco efeito. Então, o quanto isso é sustentável? Aí eu levo no ritmo que para mim seja sustentável. Outra coisa é que, agora é uma conversa das internas do ativismo, a gente ativista precisa estar muito ligado, porque tem pessoas que se aproximam desse movimento, às vezes de forma consciente,
às vezes de forma inconsciente, que são pessoas que elas estão lá ali dizendo que elas querem salvar o mundo, mas na verdade elas estão buscando a energia de outras pessoas do grupo para se salvarem, né? Então, o ativismo atrai também muita gente maluca, muita gente descompensada, também atrai psicopata, né? Então a gente tem que ficar atento. Eu vou contar a história mais radical, só porque ela é muito caricata. Há algum tempo atrás, uma pessoa se aproximou de mim, chegou com tudo no ativismo, porque as árvores, porque a cidade, porque não sei o que, não sei o que lá. Era uma pessoa que tinha um histórico bem comprido aí de doença mental, ninguém sabia, foi internada várias vezes, começou a ter surto, e um dia eu estou sabendo desses surtos, e o meu compromisso principalmente é com a causa, né? Então, assim, o grupo de ativista, beleza, beleza, eu tenho compromisso com meus filhos, com a minha mãe, não sei o que lá, mas eu não adoto ativista. Então, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu sou uma pessoa mais fria, assim, em relação às coisas. E, por um lado, eu sou aquariana, né? Então, tem o estereótipo do aquariano que se importa super com a humanidade, mas não com as pessoas. Eu me encaixo um pouco nesse estereótipo, no sentido em que eu estou muito mais preocupada com a coletividade do que com os indivíduos, né? Isso vale também para planta, para bicho, para tudo. Então, eu estou muito mais focada em criar habitats, restaurar ecossistemas, do que salvar uma árvore específica ou um passarinho específico, né? Enfim, essa pessoa estava muito mal, e aí uma hora começou a mandar uns áudios falando que ela estava precisando ir para a natureza, olha lá. E que ela achava que a minha casa, porque ela tinha vindo na minha casa em um lugar, que o jardim da minha casa era um lugar ideal para isso, e que ela pretendia vir para minha casa. E ela, no áudio, para você ver como a pessoa estava maluca, ela falava assim: então, mas se você não tiver aí, não tem problema, porque eu pulo o portão, eu coloco uma barraca no quintal e eu fico acampada na sua casa. Aí eu liguei para ela, falei: fulana, eu preciso conversar com você. Aí liguei para ela, falei: oi, fulana, como você tá? Então, preciso te fazer duas perguntas. Você está com acompanhamento de psicólogo, de psiquiatra? Ela falou assim: estou. Eles estão falando para você tomar remédio? Ela falou: estão. Eu falei: então, eu tenho uma sugestão para você. Obedece muito o que esses profissionais estão te falando. Toma os remédios direitinho. Caso você tenha um surto e precise ir para algum lugar, não é para minha casa. Vai ser para outro lugar que você vai. Porque eu falei, uma pessoa que está nesse grau de descompensação, não posso dar uma mensagem ambígua. Eu falei assim: aqui você não vai vir. Peguei a foto dela, mostrei para os meus filhos, mostrei para o vigia da rua, falei: olha, caso essa pessoa apareça, não é para ela entrar. Então, assim, é uma atitude que algumas pessoas falam: nossa, como você é fria, não sei o que lá. Se eu fosse acolher um ser humano desse, eu não podia fazer mais nada na minha vida. Então, não, 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 não. Então é isso. Tá sem som, Cristina. Imagino que haja muitas histórias, assim, realmente os grupos de ativistas têm de tudo, não é? E tantos anos a trabalhar para o ativismo, imagino que seja, assim, muito curioso. Acho que, Cecília, não sei se há alguém que tenha alguma pergunta que queira fazer, mas Cecília, se quiseres, avança tu com perguntas. Eu acho que é, é muito interessante, né, essa vivência, assim, né, esse teu olhar, né, de cuidado coletivo, né, é, é uma escala que hoje é tão individualista, né, você mal olha só para a sua família, só para o seu entorno e não entende a complexidade que está envolvida na história, fora que você tem um boletim semanal aí do estado do planeta, né, e das coisas ruins e boas que você solta e que é assim precioso para a gente saber, né? Tá antenado com coisas
que estão acontecendo, né? E que eu acho que isso daí é parte desse teu, da tua visão mais macro, né? De conseguir olhar de uma perspectiva maior e não tanto da formiguinha, né? Que nem você falou, né? Paciência, né? No seu, na sua maneira de ver. Isso aí foi o que eu captei. E, é, e a tua contribuição é muito nesse sentido, né? De transformação do coletivo, né? Não na transformação de indivíduos, de pessoas. Apesar de que você também, na medida em que você trouxe esse caso particular, onde houve esse episódio, né? Meio dramático, né? Meio cômico, meio dramático, né? Porque a pessoa estava em sofrimento, né? Obviamente, a pessoa não estava bem. Mas assim, você já sentiu que você conseguiu fazer transformações com pessoas também, mesmo que você não teve intenção de fazê-las, né? Mas é assim, a partir da sua atuação, você contribuiu para que as pessoas fossem mudando, né? Eu me lembro uma época que a gente estava lá no Facebook, né? E você tinha uma época que você estava postando sobre material de limpeza feito em casa, né? Com limão, bicarbonato, vinagre, não sei o que eu fazia também. E aí, não no teu grau, né? Eu acho que você era mais do que eu. E, e eu me lembro de pessoas assim completamente ligadas, as pessoas seguiam muito. Eu não sei como é que está hoje, porque hoje eu não estou mais funcionando nessas redes dessa maneira, né? Então, eu me lembro que você transformava por exemplo, né? O seu exemplo era transformador. Como é que você se via nisso? Daí você tem alguma coisa que você queira trazer? Não, isso ainda existe. Assim, eu atendo muita gente individualmente. Uma boa parte do meu tempo eu fico atendendo gente que me chama inbox, né? Só que aí eu tenho um lema que eu já falo para as pessoas: eu atendo todo mundo, carcamanamente. Talvez quem não é de São Paulo não conheça essa gíria, né? Carcamano vem com os imigrantes italianos que, quando iam vender coisa na feira, carcavam a mão, né? Colocavam a mão na bandeja para o produto ficar mais caro. E aqui em São Paulo virou uma gíria para uma pessoa meio grosseira, né? Então, assim, eu sou muito objetiva, muito direta, às vezes até meio grosseira, mas eu atendo 100% das pessoas que me procuram, né? E só que se eu for ser muito simpática, eu vou atender um quinto das pessoas, eu não vou dar conta. Então, é assim, a pessoa me liga, eu falo, o que você quer? Me fala o que você quer, que eu vejo como eu posso te ajudar. E, às vezes, isso gera conversas longas, mas em que eu sou muito objetiva, assim, ó, eu posso te ajudar nisso, 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 aquilo, né? Tem essa questão do exemplo também, continua a mil com esse lance do material de limpeza salva vidas, né? Porque as pessoas estão colocando muito produto tóxico nas próprias roupas, para dentro de casa. Então, assim, às vezes a gente até dá uma diagnosticada em pessoas que estão muito mal, porque elas não... Então, isso acontece do individual. Não é meu foco, mas eu estou aberta a atender muitas pessoas. Só que nesse ritmo, né? E aí, quem precisa de um outro ritmo, às vezes eu não consigo ser babá, nem terapeuta, nem não sei o que lá, mas tem muita gente. No sábado tinha a inauguração lá do percurso da biblioteca, né? No percurso Mata Atlântica. Teve um moço que eu conhecia só pelas redes sociais, que ele foi lá me encontrar. Eu era a criadora do negócio, era um evento de lançamento, só que era um evento de dia inteiro. Um moço jovem que sentou do meu lado, a gente ficou 1 hora conversando, né? E aí depois ele me agradeceu, porque foi meio uma sessão de terapia. Eu já tive mãe de adulto, tá? Que aparece na Horta das Corujas depois para me agradecer, porque eu tô lá no meu método camponês de terapia camponesa, tô ali com a enxada. A pessoa que é do lado falar, ela fala. Eu não consigo nem olhar muito. Tô ali trabalhando com a enxada. Aí tinha um moço uma vez que estava meio perdido com a vida, né? Então ele chegou e ele começou.
ele falou: eu pretendo fazer uma horta, eu também pretendo fazer isso, eu também pretendo. E eram muitos planos. E eu vi que ele estava naquela inflação mental. Quando ele falou a oitava coisa que ele pretendia fazer, eu falei: ó, fulano, ele chamava Alexandre, chama ainda. Olha, Alexandre, você está me falando um monte de planos que você tem para a sua vida, eu parei no primeiro. O dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, eu não ouvi. Assim, eu quero saber quando você vai começar e encerrar o primeiro ciclo do primeiro plano. Quando que você fizer isso, você volta aqui, nós vamos conversar sobre o segundo. Passou umas semanas, ele me mandou uma mensagem que ele tinha arranjado um emprego e a mãe dele foi na horta, ele tem uns 30 e poucos anos, foi na horta me agradecer, porque o que ele tinha era uma inflação mental. E eu falei: não, chega, parou, fim, vai lá, põe em prática, porque a gente está vivendo uma era de muita inflação mental e de muita opinião, né? Então, assim, eu e você, Cecília, poderíamos ficar aqui o resto da tarde debatendo minúcias sobre a crise do Oriente Médio, o que se vai fazer com a Ucrânia, como é que deveria ser a lei do aborto no Brasil. A gente poderia brincar de governador do universo e ficar encontrando detalhes em N assuntos em que a gente discorda, e assim, isso não tem a menor importância. Assim, vamos lá fazer compostagem na praça. Se a sua visão do aborto é ligeiramente diferente da minha, o que que isso importa? E a gente está num mundo em que todo mundo fica dando opiniões detalhadas sobre coisas que não entende muito bem, e isso está impedindo a gente de agir. Adorei, Cláudia. Muito bom, muito bom. É isso, acho que é ação, né? A gente botar, né? Se antenar e se conectar entre nós, enfim. Eu acho que isso daí é a coisa mais importante a gente fazer, né? E isso tira, inclusive, a gente da angústia, né? Da angústia, dos medos, e na hora que a gente está fazendo, a gente esquece do resto. Sim. Acho que a gente vai começar a fechar, né? A gente vai sair do aquário e papo bom pra caramba. Adorei, adorei te conhecer melhor agora, né? Apesar da gente já ter tido um monte de conversas por aí, em várias situações, mas assim, hoje a gente foi mais fundo e estou super bem, feliz, né, com essa conversa, feliz de poder compartilhar. Isso aqui vai para o nosso YouTube depois, né? Compartilhar isso com mais gente, né? Isso daqui vai estar disponível e, e abrir aí para saber se alguém que está aqui quer contribuir também, quer fazer alguma pergunta, que nem a Cristina já perguntou, quer comentar alguma coisa, a gente tem uns minutinhos, a Malu está A pedindo. Malu levantou a mão, acho que é só abrir o microfone. Eu queria agradecer. Cláudia já era fã, agora fiquei muito feliz com a conversa. Você falou de coisas que a gente não lê, né, em nenhum lugar, né? Então foi muito legal. Fiquei pensando nisso que você disse sobre o ativismo, né? Que as pessoas, quem a gente atrai, né, como ativista. E meu marido disse, estava ouvindo também aqui. E aí ele falou, tá vendo? A gente tem que pensar nisso. Você é muito inocente e as pessoas veem assim e ela sabe falar não e ela sabe cortar. Você tem que aprender assim. Então são mulheres inspiradoras como você, né? Eu vi que você estava no domingo na luta lá com as mulheres, né? Saiu para a rua e isso nos inspira muito, né? Eu acredito muito no poder feminino, acredito no coletivo. E eu queria fazer uma pergunta que você comentou lá no começo, que você tinha dado a entrevista, né, sobre isso, né, de São Paulo estarem tirando um pouco que a gente tem das florestas. Eu queria perguntar se há esperança, né? Você que está mais dentro da política aí, né, deles, porque a gente, eu sou muito sensível, assim, né? Eu ando sofrendo demais, né? A gente sofre de ver a natureza. O dia do Bosque dos Salesianos mesmo, eu chorei bastante,
Porque aqui em casa estava com muito ninho de passarinho, porque era a época dos ninhos. E eu fiquei pensando como que ninguém pensa nisso, né? E os passarinhos lá desesperados. Então, parabéns pelo seu trabalho. E depois que eu terminar o livro, eu também entro em contato. Eu sei que você vai Eba! responder rapidamente. E eu entendo, porque eu também respondo desse jeito. E nem famosa eu sou, né? Então. É, muito obrigada por toda essa contribuição e inspiração para gente. Ó, tô pondo o meu telefone aí, quem quiser falar comigo por Zap. Malu, muito legal te ouvir. A gente se entristece. Eu vou dar um resuminho do que eu estava falando com a repórter do Estadão, que também tinha a ver com essa coisa da esperança e tal, né? A gente está num momento em que a sociedade está falando chega, assim, chega, a gente não quer nenhuma árvore a menos, e se vocês forem cortar, nós vamos reclamar, nós vamos fazer passeata, nós não vamos deixar barato isso aí. E que eu estava falando que está na hora da gente ter um novo acordo na sociedade, porque não está bom para as construtoras também. Eles estão com insegurança jurídica, né? Então, sai destruindo, daí a obra é embargada, tem gente que vai fazer passeata lá na frente. A gente está com uma lei de. Estou falando coisas muito específicas de São Paulo, mas acho que servem para outros lugares também. A gente está com uma lei de compensação ambiental que não compensa, que está antiga. Então, assim, o prefeito também está sendo desgastado. Então, é o momento de um novo acordo, a gente fazer um novo combinado. Qual que é, né? Porque assim, eu já ouvi uns anos atrás de uma pessoa que trabalhava com incorporadora, que ele falava assim: "Ah, todo mundo já desmatou, agora que chegou minha vez, eu também quero desmatar". E a sociedade paulistana e a sociedade do mundo está falando: "Não". E nós estamos falando também, nós, sociedade civil, a gente está espertinho, a gente sabe mobilizar, a gente conhece as leis, a gente está indo no judiciário. Então, vamos sentar e vamos conversar? Vamos ver quais são os novos parâmetros. E aí, na política, eu me coloco muito como essa pessoa do diálogo, né? E o acordo bom é aquele que ninguém vai sair da mesa 100% perfeito, né? 100% super feliz. E é o que muitas vezes os grupos estão buscando vingança, estão buscando passar por cima do outro. Então, é assim, tá na hora de sentar na mesa e fazer um novo combinado. E eu acho que isso está valendo para um monte de coisas. E um beijo, manda um beijo para seu marido também. Eu também me angustio com as coisas dos passarinhos, dos morcegos, e eu acho que a solução é a gente ir criando habitat em cada centímetro que a gente pode, uma coisa meio Arca de Noé, porque está havendo desastre por aí sim. Por exemplo, a minha casa à noite é totalmente escura, por causa dos meus amigos morcegos, né? Então, vamos plantando, aprendendo quais as plantas que atraem e criando perto da gente ambientes onde essas outras formas de vida possam se abrigar. Oi, marido da Malu. Obrigada. Ah, acho que estamos mesmo aqui já a terminar no tempo. Ahm, e pronto, e a agradecer toda esta. Acho que houve várias pessoas que comentaram no chat também que se sentiram inspiradas e realmente foi muito inspirador. Cláudia, obrigada ah, pela, pela conversa. E, hum, e pronto, ia só dizer: este foi o nosso último. ah, o último deste ano, o nosso último encontro. Ahm, Gostava só que, se quiserem deixar aqui mais, quem não, ainda não fez nenhuma reação, que escreva uma palavra no chat para, se saíssem daqui agora, o que é que contariam sobre o encontro de hoje, com uma palavra, e poderíamos pensar nesse fecho. E depois também, se calhar, pedir à Elisa ajuda aqui. Se Elisa, se eu também me tiver esquecido de alguma coisa, avisa. Se podias fazer aqui a foto de grupo, fazermos uma foto de grupo antes de nos irmos embora,
e de eu partilhar também aqui no chat mais uma coisa que é, nós temos um grupo do WhatsApp, aliás a Cláudia está nesse grupo do WhatsApp desta rede do Social Seeds, onde nós vamos dizer, havendo um décimo encontro com quem vai ser e em que data, porque agora, aqui no final do ano, é um bocadinho assim, estamos aqui ainda em deliberação de quando é que vai ser a próxima data do próximo encontro. E sigam-nos nesse grupo, participem, contem as vossas histórias e apoio, e se for acharem de coisas que façam sentido para que, como rede, nos possamos ajudar mutuamente. E Elisa, não sei se tiraste a fotografia, se não, se podemos tirar aqui uma fotografia de grupo para ficarmos, que eu nisso sou muito pouco ágil. Vamos lá, sorrisos. Exato. Boa. Pronto. Obrigada. E mais uma vez, Cláudia, obrigada e obrigada a todos os que participaram, incluindo ao marido da Malu, que foi só no fim. Olha, eu queria agradecer demais, Cecília, Cristina, pedir um pouco de desculpa que eu dei um certo trabalho, mas é que a vida tá caos, a gente se sente segurando o céu, né? Então, assim, tem que falar com a mulher, tem que vir para cá, tá caindo o mundo lá, aí crise climática, acaba a energia e tudo mais, então, mas vamos que vamos, estamos juntos e estou à disposição aí. Obrigada. Valeu, Cláudio. Vamos lá, vamos, seguimos. Então, adeus, beijinhos.